Olá pessoal, hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 31. E nessa aula nós veremos os balanços de massa e energia simultâneos com reações químicas no Excel. Bem, na aula anterior nós vimos os balanços de energia em sistemas adiabáticos com reações químicas, tá certo? E para isso nós entendemos então um conceito a respeito da temperatura adiabática de reação, ou seja, qual a temperatura do sistema considerando o sistema adiabático e que a variação de entalpia da reação ela é absorvida pelo próprio sistema para elevar sua temperatura em caso de reações isotérmicas ou reduzir a sua temperatura em caso de reações endotérmicas, tá certo? E vimos então um exemplo para isso, para entender como essa quantidade de energia gerada pela reação na temperatura de reação do sistema pode ser convertida em calor em variação de entalpia de aumento de temperatura, de calor sensível para o aumento de temperatura do sistema. E na aula de hoje, então, nós veremos um exemplo de balanço de massa e energia simultâneo com reações químicas utilizando o software Excel. Bem, em relação a balanços de massa e energia simultâneos, nós acabamos já realizando alguns problemas, sem reação química e também com reação química nas aulas anteriores. A diferença aqui no caso de hoje é que nós teremos um sistema que ele é parcialmente adiabático, digamos assim. Existe um sistema de troca térmica, então parte da energia liberada pela reação é absorvida por esse sistema de troca térmica em limitação da vazão do fluido térmico que passa dentro desse sistema, e o restante, o que não dá conta de ser absorvido pelo sistema de troca térmica, é absorvido pelo sistema reacional para variação de temperatura em função da característica de energia liberada da reação ser exotérmica ou endotérmica. Também para isso, então, nós veremos um exemplo que traz aborda, todos esses tópicos do balanço de massa e energia e também do balanço da determinação da temperatura final do sistema em função da perda parcial de energia para um sistema de troca térmica. Tá bem? Vamos lá então. Certo, vamos aqui então primeiro entender o exemplo de balanço de massa e energia que trabalharemos no Excel, tá certo? Com reação química, para compreender o problema, o sistema e depois realizar os balanços de massa e energia necessários para determinar aqui os parâmetros que o problema pede, tá bem? Então vamos lá. Em um reator de combustão ocorre a seguinte reação. Então é a combustão do metano com oxigênio produzindo CO2 e água. E temos aqui a reação já balanceada. No reator é alimentado 1 mol por segundo de metano e 20% de ar em excesso a 25 graus Celsius. Ou seja, o ar é a nossa fonte de oxigênio para a reação de combustão. Uma parte da energia proveniente da reação é utilizada para aquecer uma corrente de água que circula internamente no sistema de troca térmica do reator de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. Ou seja, nós temos ali no reator um sistema de troca térmica por onde a água circula e ela entra a temperatura ambiente, próxima a 25 graus Celsius, e sai a temperatura de 80 graus Celsius, após receber parte dessa energia liberada na reação. O qual, em relação à vizinhança, é adiabático, ou seja, o reator em relação à vizinhança, ao que está fora do reator, ele é adiabático, porém, em relação ao sistema de troca térmica, não, porque a água recebe parte da energia. Então, digamos que nós temos aí um reator, poderíamos ter um reator encamisado para troca térmica, com um sistema de isolamento ao redor, ou um sistema de serpentina interior ao reator e um sistema de isolamento ao redor do reator para não permitir que ele troque energia com a vizinhança. Portanto, o restante da energia liberada eleva a temperatura dos gases de combustão, certo? Por ser uma reação de combustão, aqui a gente já implicitamente sabe que é uma reação exotérmica e que energia vai ser liberada pela combustão do metano. Considerando a reação completa para o metano e uma vazão de água de 190 mols por segundo, tá certo? Ou seja, temos aqui algumas informações que já vão ser úteis para os nossos balanços e temos algumas bases de cálculo também que não vamos precisar definir, como 1 mol de metano por segundo alimentado no reator
e uma vazão de água nesse trocador de calor no interior do reator de 190 mols por segundo. Bem, aqui temos então o fluxograma que representa esse sistema no qual o processo acontece, e então vamos aqui verificar, né, quais são os componentes do nosso fluxograma que estão lá na planilha do Excel, que vocês, né, utilizarão também depois para resolver o problema aí de vocês, lá no Moodle da disciplina, tá certo? Então vocês podem baixar a planilha não resolvida lá, e lá vai ter então a representação aqui, o nosso fluxograma, para determinar então as temperaturas de saída que o problema pede para a gente, que eu vou mostrar logo em seguida. Mas vejam então que nós temos uma corrente de alimentação do metano, tá certo? Então a corrente A aqui só com CH4 entrando dentro do reator. Uma corrente B com ar, tá certo? Composto aqui na nossa consideração então como ar convencional, com oxigênio e nitrogênio apenas na composição, entrando em uma corrente B também dentro do reator. Aqui no reator, então, vai acontecer a nossa reação com 100% de conversão do metano, ou seja, na saída não vai sair metano, porque ele vai ter reagido totalmente. Vai sair, então, os produtos da reação, CO2 e água, e a quantidade de ar que sobra, porque teremos excesso de ar e também porque o nitrogênio é inerte, né, não participa da reação, então o que entra dele aqui na corrente B é a mesma quantidade que vai sair na corrente C, tá certo? Lá dos balanços de massa, dos balanços molares que a gente já viu. E aqui temos então dentro do reator um trocador de calor, né, que está aqui então representado dentro do bloco do reator, onde é permitido então trocar a energia do sistema reacional com o fluido que passa nesse trocador de calor, porém a energia não sai do reator, tá, para a vizinhança. Então o trocador de calor recebe e absorve só a quantidade de energia que a vazão do fluido de água, né, que passa aqui nesse trocador de calor consegue receber, né, devido à sua vazão, à sua condição de temperatura, tá certo? Então o que sobra de energia acaba aquecendo os próprios produtos da reação e reagentes não reagidos. E nós determinaremos então a entalpia de reação. A partir da entalpia de reação, vamos determinar a quantidade de energia que a água recebe para entrar a 25 graus e sair a 80, como o problema informou, e o que sobrar é a energia que o sistema pode absorver para variar a sua temperatura. Legal? Bem, com isso, para este processo, determine a temperatura final dos gases, bem, ou seja, com a energia restante que não é utilizada na troca térmica dentro do reator, qual a temperatura de chama teórica do processo, ou seja, pela definição que nós vimos na aula anterior, então a temperatura máxima que os gases podem sair do reator, considerando o reator totalmente adiabático, ou seja, desconsiderando que parte da energia é removida pela água no trocador de calor, e qual a vazão de água para que a temperatura final dos gases seja 1000 graus Celsius. Bem, então vamos ver aqui, vamos lá para a planilha do Excel, tá bem? E lá então vamos resolver passo a passo, eu vou mostrar para vocês como se resolve os balanços de massa, os balanços de energia aqui para o nosso sistema com reação química, tá bem? Vamos lá para o Excel então. Certo, aqui temos então a planilha, tá elaborada com os dados do nosso problema, com o esquema das correntes, das composições que entram e saem para o balanço molar, que nós resolveremos primeiro, e depois aqui o espaço para determinação das quantidades energéticas por meio das expressões do balanço de energia. Bem, esse é o problema também que eu deixei para vocês disponível lá no template, tá certo? Para problemas de balanço de energia, quando vocês estiverem resolvendo então os exercícios do trabalho prático, vocês podem utilizar ele e ver em mais detalhes o processo de resolução desse problema, tudo bem? Mas temos aqui então, né, eu trouxe a planilha aqui já resolvida, mas eu vou explicar para vocês passo a passo como a gente faz os balanços, porque algumas expressões, principalmente as de CP, elas acabam sendo muito grandes, tá certo? Então, por isso é mais fácil eu deixar ela pronta e mostrar ela aqui para vocês. Demandaria mais tempo aqui para ficar digitando tudo. Mas vamos lá então.
primeiro, o balanço molar. Nós temos a base de cálculo, então 1 mol de metano por segundo entrando no nosso sistema em estado estacionário e aberto, tá bem? Então isso já ajuda a gente nas simplificações do balanço de energia. E aqui as informações então de que a conversão do metano é de 100% e 20% de ar em excesso. Bom, sabendo a quantidade de ar em excesso, nós determinamos então a quantidade da corrente B, que traz para a gente a quantidade de ar, tá certo? Então, inicialmente, nós determinamos então a quantidade de oxigênio, como sendo o oxigênio teórico, e pela estequiometria da reação ele é 2 vezes a quantidade em mols de metano, portanto, a quantidade teórica nós determinamos então multiplicando por 2 a base de cálculo, mais em cima disso 20%, tá certo? Então, o percentual em excesso vezes a quantidade teórica aqui novamente. Determinamos então o oxigênio da corrente de ar de alimentação. Com o oxigênio, como nós conhecemos a fração do ar, de 21% oxigênio e 79% nitrogênio, nós podemos determinar a vazão total da corrente de ar, tá certo? Então, dividindo a vazão molar de oxigênio pela fração do oxigênio, tá bem? Já que a fração é a vazão do oxigênio sobre a vazão total, nós então, como já fizemos várias outras vezes, isolamos a vazão total como sendo a vazão do composto dividido por sua fração. E temos aqui então a vazão total da corrente B, sendo 11,43 mols por segundo. E por fim determinamos então a quantidade de nitrogênio nessa corrente, multiplicando a vazão molar total dela pela fração molar do nitrogênio, tá certo? E temos aqui, e podemos conferir depois, só a título de conferência mesmo, para saber se bate a vazão total que a gente encontrou e se os cálculos foram realizados corretamente, assim como a somatória das frações igual a 1. Agora, aqui na corrente C, na saída dos gases do reator, nós utilizaremos então o balanço molar para determinar aqui as vazões dos componentes na saída, certo? Inicialmente, o metano, a conversão dele é 100%, então não sai nada de metano nos gases de exaustão do reator. O CO2, então, pela nossa expressão aqui e a nossa estequiometria, sendo então a conversão 100% e a base molar de alimentação do composto aqui nosso de referência também sendo 1 mol por segundo, a extensão de reação acaba sendo 1 mol reagindo. E, portanto, o CO2, como não entra nada, a saída de CO2 vai ser o coeficiente estequiométrico dele vezes a extensão da reação. Ou seja, aqui sai 1 mol de CO2, já que reagiu 1 mol de metano. E a água, a mesma coisa, porém, o coeficiente estequiométrico da água igual a 2, se reagiu 1 de metano, produziu, então, 2 mols de água. O oxigênio vai ser o que entrou, tá certo? 2,4, menos o que reagiu. Aí o que reagiu, o coeficiente estequiométrico dele, vezes a extensão da reação, aqui representada pelo produto da alimentação do componente vezes a conversão, mas que a gente sabe, para a gente significa extensão. Temos aqui na saída, então, pelo balanço molar, 0,4 mols de oxigênio sobrando, certo? Então, basicamente aqui, 2,4 menos os 2 da reação. E o nitrogênio igual ao que entra, tá certo? Então, aqui, ele é inerte nesse processo, não participa de nenhuma reação, mas, como vocês vão ver aqui, ele é importante que ele ajuda os compostos a receberem a energia liberada na reação para que o reator não aqueça tanto. E logo em seguida, somamos as vazões de cada um dos componentes para determinar a vazão total dessa corrente, tá certo? E depois dividimos a vazão de cada componente pela vazão total para determinar então a fração de cada um dos componentes e conferimos aqui o somatório também das frações igual a 1. As correntes D e E representam aqui a água que está passando no trocador de calor no interior do reator, tá certo? E o problema informou para a gente que é água pura, água líquida, tá certo? Devido aqui às condições de temperatura, considerando na pressão de 1 atm, entra 25 graus Celsius, sai a 80 graus Celsius. Mas eu coloquei aqui em Kelvin, tá certo? Porque, como vocês vão ver, aqui embaixo a gente utiliza o CP da água líquida, lá da tabela de CP, e ele é passado então
com a temperatura em Kelvin, tá certo? Então, para a gente realizar os cálculos, a gente precisa fazer essa conversão. E a vazão da água no trocador é de 190 mols por segundo, certo? Como ele simplesmente passa e recebe energia, então a quantidade que sai é igual à quantidade que entra, beleza? E assim então temos resolvidos todos os balanços de massa e balanços molares aqui do nosso sistema, né? Lembrando também que a troca de calor é indireta, portanto os gases não se misturam com a água, então a água, por isso também ela acaba saindo igual à quantidade que entrou. Bem, vamos lá para o balanço de energia agora então. Para o balanço de energia então, né, fazendo as simplificações para um sistema estacionário e aberto, né, considerando aqui que não há variação de velocidades significante entre as correntes de entrada e saída, nem variação de altura, portanto as variações de energia cinética e potencial iguais a zero, e também considerando aqui que não há nenhum acúmulo, né, que é um sistema estacionário, e não há nenhum trabalho sendo realizado, nenhuma expansão, compressão dentro do nosso sistema, ou outros tipos de trabalho, o nosso balanço de energia se resume a ΔH igual a Q, certo? Ou seja, a variação de entalpia, na verdade, que daí ela vai ser distribuída entre uma variação de entalpia que se converte em calor, que é utilizado para o aumento de temperatura da água, e uma variação de entalpia de reação que se converte em uma variação de entalpia da corrente de saída dos gases por aumento de temperatura, né, na forma de calor sensível. Então, primeira coisa, para a gente saber a energia liberada, entalpia de reação, né, vejam que o problema diz para a gente que a reação ocorre na temperatura de 25 graus Celsius, certo? Ou seja, a gente vai considerar aqui que a nossa entalpia de formação padrão já é suficiente para a gente determinar a entalpia de reação, porque a entalpia de formação padrão a 25 graus Celsius. Então, basta a gente fazer a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, do que de fato reagiu, para a gente determinar então a entalpia de reação do nosso problema, tá certo? E realizando aqui os cálculos, então, né, eu peguei lá da tabela de entalpia de formação padrão, do apêndice, que eu deixei disponível lá para vocês, né, só tomar cuidado com as unidades, tá? Lá está em kJ por mol, aqui eu coloquei em joule por mol. Nós temos então uma entalpia de formação, aqui equivalente à entalpia dos produtos, vezes o coeficiente estequiométrico dos produtos, né, ou as quantidades que foram produzidas, no nosso caso aqui, de CO2 e água, vezes as suas respectivas entalpias de formação, menos a entalpia dos reagentes, né, do que reagiu. O oxigênio entalpia é zero, mas eu coloquei aqui ainda assim, e a entalpia do metano aqui também negativo por ser reagente, tá certo? E aqui determinamos então a entalpia de reação. E a partir daqui, a gente agora vai ver qual a energia necessária para fazer o aquecimento da água, descontar dessa entalpia, que foi a energia liberada na reação, para saber a quantidade de calor sensível da água em que essa energia liberada se converte. E, por fim, com o que restar, a gente vai determinar a variação de entalpia dos gases e também a temperatura de saída dos gases, que é isso que o problema pede inicialmente. Bem, determinado então a quantidade de energia que foi liberada pela reação, vamos ver a quantidade de energia necessária para o aquecimento da água, tá bem? E aí, parte então da energia de reação, caso seja suficiente, vai ser utilizada para fazer o aquecimento da água, né, transferindo calor para a água, de acordo aqui com as condições de temperatura. Ela entra então a 298,15 Kelvin, que corresponde aos nossos 25 graus Celsius, e sai a 353,15 Kelvin, que equivale aos nossos 80 graus Celsius. Bem, aqui poderíamos, né, fazer de várias formas, considerando um CP constante da água na fase líquida, porque o CP do líquido não tem tanta influência da temperatura quanto do gás, ou fazer a integral de CP/dt com os parâmetros da água nesse intervalo de temperatura, com essa vazão e com esses valores, né, de temperatura, ou eu posso fazer como eu fiz aqui, já que inicialmente a gente vai fazer o problema com o CP médio, calcular um CP médio para a água nesse intervalo de temperatura de 298 a 353 Kelvin. E para isso, então, eu integro, né, CP/dt
nesse intervalo de temperatura e divido por esse intervalo de temperatura, T2 menos T1, como a gente já viu o cálculo do CP médio nas aulas anteriores. E aí é esse valor de CP que eu vou utilizar para calcular a variação de entalpia da água. Então daí, para isso, podemos usar, né, MCP ΔT, né, com o CP médio da água nesse intervalo de temperatura aqui determinado. Então multiplicamos aqui a vazão molar vezes o CP médio, que já está em joule por mol. Então nossa unidade de vazão é mols por segundo. A gente vai obter então mols, a energia em joules, daí tá certo? O CP em joules por mol, e aí a unidade de temperatura relativa, né, à temperatura especificada lá na tabela de CP. E no caso para água líquida era o único componente então que estava com a temperatura em Kelvin, vezes a diferença de temperatura em Kelvin, tá certo? Então MCP ΔT, só que aqui o M é a nossa vazão molar, por causa que o CP é um CP específico molar, e o nosso ΔT em Kelvin por conta do CP da água líquida ser feito para o cálculo em Kelvin. E vejam então que em ordem de grandeza, tá certo? A quantidade de energia necessária para o aquecimento da água nesse intervalo de temperatura é menor do que realmente a energia liberada pela reação, tá? Em valor absoluto. E portanto, vai sobrar energia para aquecer os gases na saída. Temos então aproximadamente 803 kJ que são liberados pela reação. São necessários 788 kJ para fazer a elevação da temperatura da água e sobram então, e daí nós precisamos fazer essa conta, né, em valor absoluto, porque a energia liberada pela reação é negativa em relação ao sistema, porém ela é absorvida pela água de forma positiva, e o restante que vai sobrar vai ser convertido, né, em energia térmica para os gases, mas para que a gente possa ter esse valor em quantidade de energia disponível, a gente vai fazer o cálculo aqui como sendo o módulo, né, da quantidade de energia liberada necessária pela água, mais a quantidade de energia liberada pela reação. Então, por conta disso, sobram 14 kJ ou 14.007 joules de energia para elevar a temperatura dos gases. Bem, dessa forma, então basta a gente utilizar essa energia como uma energia disponível para a variação de entalpia dos gases na saída. E essa variação de entalpia dos gases na saída vai se dar como entalpia de variação de temperatura, portanto, novamente, MCP ΔT. E para isso, então, como inicialmente nós vamos fazer com o valor do CP médio, tá certo? Igual eu mostrei para vocês na aula anterior. E depois nós faremos com a equação polinomial utilizando o solver, como eu comentei. Mas então, inicialmente aqui, ó, vejam, a gente precisa calcular o CP médio de todos os gases de saída, tá certo? Eu coloquei o do metano, apesar de não utilizar ele, mas coloquei aqui, porque não sai mais metano. O do CO2, o da água, o do O2 e o do N2, integrando o CP dt no intervalo válido de temperatura de cada um dos gases lá na tabela. Por exemplo, para o N2 de 0 a 1500 graus Celsius, dividido pelo ΔT, que resulta em 1500 graus Celsius. E aí, utilizando então o CP médio no intervalo de temperatura de cada um deles, calculamos o CP médio da corrente dos gases, multiplicando pela fração de cada um dos gases e somando. E é isso que a gente faz então aqui na determinação da temperatura. Isolando a expressão ΔH igual a MCP ΔT, onde ΔT é T final menos a T inicial, e isolando para T final, nós temos então que a temperatura final de saída é igual à temperatura inicial mais a energia disponível, certo? A temperatura inicial nós temos aqui então, né, a temperatura de reação, 25 graus Celsius. Mas vou utilizar aqui então em Kelvin, porque como eu estou trabalhando com o CP médio, aqui então a expressão ela é ΔT, e o ΔT de Celsius e de Kelvin é o mesmo, não faz diferença aqui eu utilizar Celsius ou Kelvin, mas vou fazer inicialmente para Kelvin, depois eu converto para Celsius. Então, a entalpia liberada dividido por MCP. Então, M eu coloquei aqui no final multiplicando, que é a vazão dos gases na saída, vezes o CP médio da mistura dos gases, que é o produto da fração de cada gás na corrente de saída pelo seu CP médio, tá certo? E dessa forma,
descobrimos aqui que a temperatura final dos gases vai ser então 329,8, ou basicamente aqui 330 Kelvin, tá certo? E realizando a conversão para graus Celsius, então usei aqui a função converter do Excel para esse valor de Kelvin para graus Celsius. Temos uma temperatura de saída de 56,65 graus Celsius, ou seja, vejam que com a energia que sobra da reação, após aquecer a água no trocador de calor, ainda é possível elevar, no nosso caso aqui, né, 25 mais 6, quase 32 graus Celsius de temperatura da corrente de saída, tá certo? Então ainda assim aquece um pouquinho os gases, apesar do sistema de circulação aqui da água está removendo parte dessa energia. Mas dependendo do reator, essa pequena elevação aqui não é um problema, né? Em certos casos é até favorável para a reação, mas então nós conseguimos aqui determinar o que o item A pedia para a gente, tá certo? A temperatura final dos gases. Agora, item B, qual a temperatura de chama teórica do processo? Ou seja, qual a temperatura máxima que pode ser atingida pela corrente de gases, caso então não seja removida a energia do reator e toda a energia gerada na reação seja utilizada para aquecer a corrente de saída dos gases, tá certo? E no nosso caso aqui então, basta a gente considerar que a gente não tem água circulando no trocador de calor e, portanto, o calor sensível da água vai ser igual a zero e toda essa energia se torna energia disponível para aquecer a temperatura dos gases na saída. E como está tudo aqui linkado no Excel, vejam que ele já consegue recalcular isso para a gente diretamente. Ou seja, agora a temperatura final dos gases, utilizando toda essa energia liberada na reação disponível para aquecimento dos gases, faz com que os gases saiam a uma temperatura bem alta aqui de 2111 Kelvin, ou convertendo aqui para graus Celsius, 1838,17 graus Celsius. Tá bem? Ou seja, vejam que se der algum problema no sistema de troca térmica do reator e parar de circular água, a energia do reator consegue subir até mais de 2100 Kelvin, certo? Sendo bem perigoso aí para o reator e com certeza, né, um reator desse tipo teria aí outros sistemas de segurança e elementos de controle para desativar o reator, cessar a alimentação ou de oxigênio, ou de metano, ou de ambos dentro do reator, para que não haja perigo de acontecer alguma explosão ou algum derretimento de material dentro do equipamento por conta dessa elevação de temperatura. Bem? Bom, e item C, qual a vazão de água para que a temperatura final dos gases seja 1000 graus Celsius? Ou seja, se com 190 a temperatura é 56 e com nada a temperatura é mais de 1800, então tem aí alguma vazão intermediária que consegue fazer que os gases saiam a 1000 graus Celsius, tá bem? Como está tudo linkado aqui no Excel, nós temos então a possibilidade de usar alguma ferramenta do Excel para fazer esse cálculo de maneira mais prática para a gente. E como nós vimos já na aula, em exemplos anteriores, tá, no Excel, nós vamos utilizar então a função atingir meta, com uma meta de 1000 graus Celsius para a temperatura dos gases, variando a vazão de alimentação de água no trocador de calor. Então, para isso então, né, vamos vir aqui em dados, testes de hipótese, atingir meta. A nossa meta é a célula da temperatura final dos gases. O valor que a gente deseja obter é de 1000 graus Celsius, alternando a célula da vazão de água. Então, como esse resultado está linkado com o parâmetro dessa célula, ele vai fazer um processo iterativo aqui de cálculo, buscando qual o valor necessário dessa célula para que essa célula se torne um resultado igual a 1000. Então, executando aqui, vejam então que o Excel mostra para a gente que são necessários, né, é necessária uma vazão de 89,39 mols por segundo de água para retirar parte da energia liberada para a reação e deixar disponível mais, em relação ao primeiro caso, energia para a elevação da temperatura dos gases na saída. E, portanto, aqui a temperatura dos gases na saída para essa vazão, 1000 graus Celsius ou 1273,15 Kelvin. Beleza?
Bom, respondidas as nossas questões, então, a atividade da aula de hoje, né, consistirá então a vocês resolverem esse exemplo com a planilha disponibilizada no tópico da aula lá no Moodle, considerando uma base de cálculo equivalente aí à vazão de metano alimentada no reator como o valor dos 3 últimos dígitos do RA de vocês dividido por 100, tá certo? Por exemplo, seu RA é 900, sua base de cálculo são 9 mols por segundo de metano na alimentação, tá certo? E por conta, né, de em cada item do exercício a gente precisar refazer os cálculos, né, vocês podem, né, a critério de vocês, ou vocês fazem a cópia de várias guias, né, da planilha e resolvem o item A, o item B e o item C em cada uma, ou vocês podem deixar indicadas as respostas de maneira diferente, criando novas células abaixo para mostrar as diferenças entre os valores de vazão de água e de temperatura de saída dos gases para cada um dos itens, tá bem? Aqui as principais referências da nossa aula de hoje, e por hoje é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.